o Homem-Aranha finalmente voltou pra Terra, o Carnificina tá traindo o Ed Brock, a Mary Jane tá super afim de dar uma bimbada no Flash Thompson e o pau tá sendo mogado de novo. Tudo isso junto com a introdução de um novo vilão que aparentemente tem muito potencial, além de um design muito interessante. Bom galera, acabou de sair um quadrinho de introdução ao Death Spiral, ou Espiral da Morte, ou Morte Rotatória Crash Bandicoot, um vilão que do pouquinho que foi apresentado já me deixou bem intrigado e muito interessado para ver como é que isso vai decorrer, e eu gostei bastante do ritmo desse quadrinho, porque ele é dividido em 3 pontos de vista, do Ed Brock, do Peter Parker e da Mary Jane. Mas antes de falar sobre isso, eu quero te pedir para já deixar o seu like, seu hype, seu comentário e sua inscrição, porque esse canal te entrega no mínimo 3 vídeos por semana, e isso sem contar o Webhead, que é o nosso canal secundário de jogos e gameplay, que inclusive vai ter o primeiro vídeo de lore de Terraria essa semana. Opa galerinha, Aranha do Futuro aqui, como é que vocês estão? Tudo belezinha? Passando para dizer que no final do vídeo eu tenho um recadinho e um pedido de desculpas bem importante para vocês, tá bom? Então se vocês tiverem paciência e estiverem interessados no canal, vejam até o final. Mas agora pode seguir com o vídeo. Uma leve explicação, porque esse vídeo vai ser bem interessante. Esse quadrinho é dividido em 3 etapas. A gente vai ter a rota do Peter, a rota da Mary Jane e a rota do Ed Brock. Justamente porque esse quadrinho tá aqui para unificar os quadrinhos isolados da Mary Jane Venom, do Homem-Aranha clássico, né, da Amazing Spider-Man, e do Ed Brock Carnificina. E a gente começa com uma narração do Peter, para variar, né, ele conversando sozinho com as vozes da cabeça dele, enquanto ao fundo a gente vê um homem completamente normal usando um cortador de grama para diminuir a altura da grama do quintal dele, nada muito diferente. E a narração do Peter é meio sofrida, porque ele tá tratando justamente com as consequências do sumiço dele. Porque, como nós sabemos, enquanto o Peter estava tendo aventuras e treinamentos no espaço, na Terra o Ben Reilly estava pagando de Peter e o Norman de Homem-Aranha. Porém, no meio dessa narração do Peter, esse homem que estava cortando grama tá bebendo alguma coisa e ele parece sentir uma dor muito súbita. E ele cai sobre o cortador de grama. Porém, depois somos cortados pro Peter como se aquilo não importasse muito. E o Peter tá sentado no sofá em frente a várias cartas que foram enviadas para ele e ignoradas pelo Ben Reilly, enquanto ele conversa no telefone com o Johnny Storm, o nosso querido isqueirinho, e ele tá aparentemente com certeza se divertindo muito e muito satisfeito em estar cuidando do Simbi, né, o nosso simbionte Tibi para vender boneco para criança. Johnny, olha, eu não deixaria ele fazer isso não, eu sei que ele não tem dentes, mas... Ah, vai tomar no cu, Peter, filha da puta, eu só quero saber de pegar mulher. Só que na parte mais baixa dessa página, nós vemos que aquele cara que acabou passando mal em cima do cortador de grama foi completamente atropelado por ele. E o cortador de grama fez um desenho em espiral no meio daquele campo. Algo bem suspeito, mas a gente vai ver um pouquinho disso em cada página. E na página seguinte a gente vê o Peter entrando em contato com o Glitch e com a Raelit, que tá bem melhor, graças a Deus, né, porque ela tava quase morrendo de gripe no vídeo anterior, enquanto agora ela tá até tomando um sorvetinho, só que ela não sabe tomar sorvete aparentemente. Se você que tá vendo isso aqui, você toma sorvete assim, você tem algum problema. E o Glitch, como sempre, contemplando a existência dele e odiando ela ao mesmo tempo. E é então que o Peter se levanta e se prepara para ouvir as 500 milhões de mensagens de voz que ele tem no celular dele. Ai, chame isso de TDAH, procrastinação ou o bom e velho medo de encarar a realidade, mas não tem nada que clareie mais a minha cabeça do que uma boa balançada pela cidade. E a partir daqui a gente tem vários momentos bem interessantes, porque uma dessas mensagens, no caso a primeira que o Peter tá ouvindo aqui depois do combate com esses bandidinhos randômicos, é uma mensagem da tia May dizendo pra ele responder ela, senão ela vai se tornar uma daquelas tias chatas que fica no pé do sobrinho. O Ed também manda uma mensagem, mas o Peter só deleta. Porém, no finalzinho da página, nós temos novamente uma imagem curiosa de uma espécie de acidente. Um acidente bem estranho, diga-se de passagem, um carro pendurado numa árvore. E os dados desse acidente dizem que o homem estava com o sistema dele cheio de toxinas, né, como se tivesse totalmente embriagado. Porém, todas as pessoas que o conhecem dizem
que ele era completamente contra, era um cara totalmente sóbrio, o que é um pouquinho estranho. E a gente vai ter algumas páginas do Peter visitando o seu amigo no hospital, que ainda tá inconsciente, e de verdade eu não vou dar muita atenção pra isso, porque esse é aquele personagem retcon que foi colocado só pra dizer que o Peter tinha uma infância toda violenta e alcoólatra sendo menor de idade, então foda-se esse personagem. Seguindo mais um pouco, o Peter segue ouvindo e deletando várias mensagens do JJ Bigodines, mais mensagens do Ed dizendo que era algo muito importante, até mensagens do Randy, isso é bem legal inclusive. E a última é a da Mary Jane, dizendo que precisava muito conversar com o Peter, e até onde eu imagino, eu acredito que isso tenha acontecido antes dela trombar com o Peter Ben Reilly pessoalmente, e ele basicamente manda ela pra casa do cacete, dizendo que ela e o Venom se merecem, algo que novamente o Peter não sabe que aconteceu, então provavelmente quando ele bater de frente com a Mary Jane ela vai estar magoadíssima achando que foi ele que falou esses bagulho. E ao final da noite o Peter tem mais uma mensagem do Ed que diz que o Carnificina descobriu a sua identidade secreta, mas que tá tudo sob controle, que o Ed vai conseguir controlar, vai segurar ele, vai ficar tudo certo. Só que o Peter já tá sentindo que isso vai dar uma merda tremenda. E novamente, ao final da página, nós temos mais uma espécie de acidente, uma casa em chamas. E é então que saímos do Homem-Aranha e vamos direto para o Brooklyn, na visão de Ed Brock. E aqui o Ed também tá conversando sozinho, né? Realmente andou muito com o Peter e tá fazendo igualzinho ele. Porém aqui o Ed tá se referindo à situação atual dele com o seu novo simbionte, o Carnificina, aonde o que tem dentro dele tem uma fome insaciável e que caso o Ed não alimente, ele vai adoecer e vai acabar indo dessa pra melhor. Porém, quando ele o alimenta, ele se sente bem. E isso é algo ruim, porém ele acredita que enquanto ele manter isso sob controle, ele pode ajudar outras pessoas. Enquanto isso, ele tá usando o simbionte pra matar uma barata. Eu não julgo nem um pouco, se eu tivesse eu também usaria pra matar barata, pernilongo, então tá certinho. E novamente, ao final da página, nós temos um outro acidente, uma pessoa foi engolida por uma anaconda, algo que não é muito costumeiro e é um acidente meio raro, né? Mas vamos seguir. E enquanto o Ed conclui o seu raciocínio sobre manter o simbionte sob controle... Nós controlamos um ao outro, Ed. Nós somos o Carnificina. Acredite em mim, eu sei. Por que nós estamos matando esses vermes? Você está apenas atrasando o inevitável, Ed. Veja só, nós estamos em Nova York. Essa selva de concreto é cheia de pessoas horríveis. Deve ter um assassino em cada esquina, é um banquete. E novamente nós temos mais um acidente ao final da página, dessa vez um carro que atravessou uma proteção de segurança e caiu no meio de uma floresta. E é bem curioso que esse carro parece ter sido completamente direcionado a cair, não teve nenhuma tentativa de curva ou de tentar se salvar, algo meio estranho para um acidente. Essa fome vai continuar crescendo, Ed. Não importa quantos ratos, vermes ou pombas você mate. Enquanto você está aqui sentado nesse telhado sujo e imundo, nós poderíamos estar lá embaixo, completamente envolvidos em múltiplos assassinatos, gloriosos e moralmente aceitos, matando esses monstros humanos. Então me fala, Ed, o que tá te segurando? É o Homem-Aranha? Ou melhor, o Peter Parker? Mas não esquenta a cabeça, Ed. Eu fico feliz que você tenha contado pra ele que eu sei a identidade. Porque eu já estou me deliciando, pensando, imaginando o tanto que ele está sofrendo pensando nisso. O puro terror na cabeça dele. E sabe, Ed, mesmo que eu pudesse, eu não vou me mover a 1 centímetro de você. Porque todo o meu poder é seu. Você é o chefe, Ed. E novamente ao final da página nós temos mais um acidente, mais uma vida sendo perdida. Só que aqui a gente tem uma coisa curiosa, o sobrenome dessa pessoa
pessoa. Parece um pouquinho com o sobrenome Brock, né? Um pouco diferente, mas parece, né? Que curioso. E na página seguinte, nós temos o Carnificina saindo com um Symbionte Swing, né? Acho que não conta como Web Swing pela cidade, procurando tormentos. Mas novamente, ao final da página, nós temos uma cena intrigante. Dessa vez, uma moça aparentemente se afogando, caiu de um navio ou coisa parecida. E o nome dela é curioso, é a senhora Parker Green? Isso é estranho, né? Meio coincidência demais a gente ver uma pessoa com o sobrenome Brock, né? Parecido com o sobrenome Brock e agora com o sobrenome Parker. Mas tá bom, vamos seguir. E temos mais um take, dessa vez lindo pra caramba, super bem desenhado e bem pintado, do Carnificina grudado na parede. E a gente tem também uma referência bem legal à animação de 94, com aquela cena em que o Peter fica trocando de traje social pra traje normal usando o simbionte. Aqui no caso acontece com o Ed usando o Carnificina, ele troca por um traje meio social. Não vou mentir, gostei da referência. E nós vemos na página seguinte que o Ed foi visitar o Dylan, e o Dylan já recebe ele com um soco na cara, cobrando ele da questão do desaparecimento e tudo mais, e o Ed conversa com ele um pouquinho, ao mesmo tempo que o Paul chega e mete uma de padrasto pra cima do Ed. Eu acho que o Dylan já demonstrou que ele não quer conversar com você, Ed. Eu acho que você devia ir pra rua logo. Ah, que maravilha, o Paul tá aqui, muito bom. E novamente mais uma morte acidental, porém que parece vinda de um desenho animado, porque uma pessoa foi atingida por um piano. Aí é engraçadão porque todo mundo dá um fora no Paul e manda ele embora, tá ligado? O Ed só pega e manda que ele é o pai do Dylan, independente do que aconteça, e o Dylan fala que o Paul não tá ajudando em nada, então ele pode esperar no quartinho dele. Porém, essa conversa dos dois não vai nada bem, porque o Ed demonstra que ele só tá interessado em saber onde é que tá o Venom, como é que tá o Venom, então o Dylan ali é só um detalhe, e o Dylan fica muito, mas muito bravo e chateado com isso. E ele conta que o Venom atualmente tá com a Mary Jane. Guarda essa informação que vai ser bem importante. Ah, e pra não perder o costume, mais uma pessoa perdendo a vida no final da página. Agora a gente chega na parte mais chatinha e sem graça da história, porque é só uma voltinha entre a Mary Jane e o Flash Thompson, que realmente pegou pra sair com a Mary Jane, como ela tinha convidado ele no quadrinho anterior lá do Venom Mary Jane. E eles estão só dando uma volta, o Flash pergunta sobre o Homem-Aranha, né, sobre o Peter, pra quem que ela contou que ela é o novo Venom. Pergunta como foi quando ela foi contar que ela era o Venom pro Homem-Aranha, e ela tem a memória traumática, né, do Peter sendo um babacão com ela. Novamente não era o Peter, né, era o Ben Reilly, mas na cabeça dela é um trauma absurdo, porque é o cara que ela seguiu quase que a vida inteira junto. E tem mais uma pessoa desvivida no final do quadrinho, que novamente tem o sobrenome Parker. E a Mary Jane segue com o Flash e acaba soltando, meio que sem querer querendo, a pergunta se os dois poderiam ser algo além de amigos, e ambos respondem talvez ao mesmo tempo, e ela faz essa expressão bizarra de tanta alegria. Porém o Flash simplesmente dá uma gafe do tamanho de todo o multiverso da Marvel e diz que numa caixa de múltiplos talvezes e possibilidades, realmente essa é uma delas. Então a Mary Jane fica meio zoada e zoando de volta, né, esse fato dele dizer que ela tá numa caixa de talvez e que isso não é muito romântico. Isso foi engraçado, mas eu mantenho na mesma linha de que esse relacionamento me incomoda muito. Principalmente porque eu tenho certeza que isso é só pra fazer os fãs se afastarem ainda mais da ideia de ver novamente o Peter e a Mary Jane, e também porque é pra fazer um draminha de olha só, o simbionte Venom se relacionando com o anti-simbionte, oh meu Deus, é o amor proibido. Cara, se eu quisesse ver esses romance clichê chato pra caramba, eu ia ver aquele filme da Pixar de Elementos. Lá pelo menos é fofo. E pra não perder o costume, mais duas pessoas perderam a vida no final de cada uma dessas páginas. Um cara com a cabeça afundada na água, que também tem o sobrenome Brock, e também um ônibus incendiado que também tem o nome Brock. E a Mary Jane recebe uma ligação do Paul contando que o Ed foi lá visitar o Dylan, e ela já entra em choque, já fica toda armada vestindo o traje, porque na cabeça dela o Ed é extremamente perigoso, e olha que ela nem sabe que o Ed tá com Carnificina. E quando nós voltamos pra rota do Ed Brock, o Carnificina tá tentando convencer ele a entender que não existem problemas a solucionar, que o Venom não vai solucionar problema nenhum, porque afinal tá tudo bem, ele tá com o Carnificina e ambos vão ficar tirando a vida de pessoas violentas e serial killers, não tem problema nenhum nisso, e o Ed gosta de fazer isso. Porém o Ed tá cansadão pra caramba e pede pro Carnificina
Carnificina só deixar ele dormir de uma vez. E o Ed pega, deita e cai no sono. Só que enquanto ele dorme, o Carnificina usa a facial do Ed para desbloquear o celular e a gente descobre que ele tá tendo uma conversa secreta. Uma conversa com um ser que se denomina Tormento, pelo menos na conversa. E o Carnificina dá mais um nome para ele, o nome Mary Jane. E é então que somos transportados para a última e quarta rota, a rota que tá aparecendo no rodapé de todas as páginas até aqui, de todas as vítimas, todos os ditos acidentes. Somos transportados para o que aparenta ser a sala secreta, o quartel-general, por assim dizer, da nossa nova ameaça, o Espiral da Morte, que tem uma espiral com todas as vítimas que ele teve até agora e que, curiosamente, quanto mais se aproximam do centro, mais se aproximam de Ed Brock e Peter Parker. E agora que ele também possui o nome Mary Jane Watson, ela com certeza vai parar no meio junto com os outros dois. E cara, eu achei esse quadrinho muito interessante. Obviamente desconsiderando a parte da Mary Jane e do Flash. A parte do Peter foi bem legal, ele arcando meio que com as responsabilidades de ter desaparecido, mesmo que não tenha sido culpa dele. E a parte do Ed lidando com o Carnificina, indo atrás do Dylan e tudo mais, eu gostei bastante. E principalmente essa introdução do Espiral da Morte me deixou bem animado, porque ao pouquinho que deu pra entender, ele seleciona suas vítimas e começa a desviver outras vítimas que tenham coisas semelhantes, seja nome, aparência, até ele ir afunilando, seguindo realmente uma espiral e chegar na pessoa que é o alvo principal. Se for isso que eu pensei, tá bem, mas bem interessante mesmo. Opa, você ficou até o final do vídeo, muito obrigado por ter permanecido até aqui. Como eu disse, eu tinha um recadinho e um pedido de desculpas. Eu peço perdão a vocês, semana passada eu não consegui postar 3 vídeos na semana, a meta na verdade eram 5, mas eu tive vários probleminhas imprevistos, perdi vídeo, arquivo que corrompeu, e o vídeo de ontem não era especificamente para ser aquele. Esse vídeo já estava pronto já faz um tempo, como uma espécie de segurança, por assim dizer, um vídeo bem divertido, bem resenha mesmo, porém eu acabei colocando ele ontem porque eu não estava bem para gravar o vídeo de hoje, justamente porque eu acabei perdendo o meu cachorrinho. Eu moro em uma cidade, meu cachorro mora com os meus pais em outra, e ele infelizmente perdeu a vida, e eu tava meio deprê, eu não consegui gravar e tal. Porém agora eu já tô melhor, a gente pode voltar pra nossa rotina. No mais, eu te agradeço muito por ter ficado até aqui, que você fique com Deus e até a próxima.